Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma parceria com o canal do Mundo Avatar, do qual eu também faço parte. Lá no canal a gente fez vários vídeos sobre os antigos avatares, teve vídeo sobre a Yanchen, sobre a Kyoshi, sobre o Kuruki e sobre o Hoko, e a gente também fez um vídeo sobre o Aang. Então, pra encerrar esse ciclo, eu tô fazendo esse vídeo aqui no canal que é sobre o Avatar One. Se você não sabe quem ele é, fica aí que eu já vou explicar. Desde os primórdios de A Lenda de Aang, uma questão que marcava muito o fandom era quem foi o primeiro Avatar, porque a gente sabia que existia o Aang e a gente viu algumas das vidas passadas dele, mas a gente queria saber quem começou, como tudo aquilo começou. Em A Lenda de Korra, a gente é finalmente introduzido ao personagem do Avatar One, que foi o primeiro Avatar que existiu. No 7º episódio do livro 2, a Korra ela naufraga por conta de um espírito maligno e ela vai parar numa ilha da Nação do Fogo sem nenhuma lembrança de quem ela é e com a aura dela infectada por um espírito maligno. Então, uma velhinha utilizando a subdobra de leitura de energia que a gente explicou no vídeo das subdobras, que vai estar aqui, ela percebe que se a Korra não se livrar desse espírito maligno, o espírito dela vai ser destruído. Uma energia sombria infectou. Temos que purificá-la antes que essa energia destrua seu espírito de avatar. Então, com a ajuda de uma fonte cuja água possuía propriedades espirituais e curativas, a Korra começa seu processo de cura, retomando as vidas passadas dela, em especial o Avatar Kuruki, que diz: Volte. Retorne ao início. Encontre Raava. E aí você fica meio, o que diabos é Raava? E aí a Korra ela se vê de frente com um garoto de cabelo espetado e ela pergunta se ele é Raava e ele diz que não, que o nome dele é One, mas que ele vai ajudar ela a encontrar Raava e que ele vai explicar pra ela como ele se tornou o primeiro Avatar. E aí você fica tipo, meu Deus, ele é o primeiro Avatar! Viajamos então 10.000 anos no passado, quando as cidades ainda eram construídas em cima de tartarugas-leão, e o One ele é apresentado a princípio como um garoto sapeca, não dobrador, que rouba comida na cidade para ajudar os amigos dele. Tipo, meio Robin Hood, assim. E além disso, ele é muito próximo dos animais, numa vibe meio princesa da Disney. E logo no início a gente percebe também que o motivo pelo qual as tartarugas-leão protegem as cidades em suas costas é porque os espíritos dominam tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. E em volta das tartarugas fica o que eles chamam de floresta espiritual, que é um lugar do mundo físico, mas que é dominado por espíritos. E por isso as pessoas têm muito medo desse lugar. Você não vai querer nada com aqueles espíritos. Eles vão entrar em você, mexer com a sua mente, te transformar nisso, num monstro como eu. Mas ainda assim era a única forma de conseguir comida na cidade. E aí, cansado da miséria, o One ele bola um plano e ele se candidata para ir numa missão para buscar comida na floresta dos espíritos. E é aí que a gente descobre que naquela época não existiam dobradores. O que acontecia é que as tartarugas-leão elas meio que abençoavam as pessoas com um elemento e essas pessoas elas utilizavam esse elemento para se proteger na floresta e depois retornavam o poder às tartarugas-leão. E a tartaruga protetora da cidade ela concede então ao One e aos outros guerreiros o poder do fogo. E aí o One Sapek ele engana os guerreiros, ele fala que ele tá morrendo de medo, ele volta pra casa e ele promete devolver o poder do fogo, mas ele não faz isso. E aí você fica, não, pera, quer dizer que então o primeiro Avatar era um mentiroso e um ladrão? Eu achei que ele ia ser uma pessoa do bem, sabe? Que ele ia ser a alma mais pura que já existiu. Mas é aí que a história fica mais interessante. Mesmo sabendo que era proibido, o One, ele tenta usar o poder do fogo para roubar a comida dos governantes da cidade junto com o povo, só que ele é pego, mas ele se recusa a denunciar quem que ajudou ele nesse motim. E ele é banido para a Floresta dos Espíritos, e nesse momento era para ele ter perdido o poder do fogo, mas ele conseguiu conversar ali com a tartaruga-leão e falar para ela que ele precisava desse poder para se proteger. Então ela permitiu que ele mantivesse o poder do fogo. Você jamais poderá retornar a esta cidade. Mas eu vou permitir que você fique com o poder do elemento. Na floresta, o One ele passa por vários desafios, ele enfrenta vários espíritos, até que ele encontra um oásis, e nesse oásis ele descobre que existem outras cidades sobre tartarugas-leão, e ele decide sair em busca delas. E nessa jornada dele, ele acaba se envolvendo cada vez mais com a floresta, com os espíritos, até o momento em que ele salva um animal de um grupo de caçadores, e com isso ele conquista a amizade dos espíritos, e decide virar amigo deles e viver com eles em vez de continuar buscando outra tartaruga-leão.
Com a ajuda dos espíritos e de um dragão, o Wan ele aprende a dança da dominação de fogo, a mesma que o Aang e o Zuko aprendem no episódio Os Mestres da Dominação de Fogo. E o Wan ele acaba se tornando um protetor da floresta e o que a gente pode chamar de primeiro mestre da dominação de fogo. Passados alguns anos, o Wan ele sente de novo a necessidade de procurar uma tartaruga-leão e ele acaba abandonando a vida dele com os espíritos. No meio do caminho ele encontra uma luta entre dois espíritos gigantes que a princípio a gente não sabe quem são, mas que mais pra frente a gente vai descobrir que são Raava e Vato, respectivamente os espíritos da luz e das trevas. A luta ela tá destruindo a floresta e machucando os espíritos, então o Wan ele decide intervir, mas ele acaba sendo manipulado pelo Vato e libera o espírito maligno. Você percebe o que acabou de fazer? Claro! Ajudei um espírito que estava sendo incomodado por você. Você está enganado. Eu estava mantendo ele sob controle. Depois de perceber a besteira que ele fez, o Wan ele tenta ajudar a Raava, mas ela se recusa e vai embora e ele continua a jornada dele. Ele encontra uma vila de monges dominadores de ar, só que eles são atacados pelo Vato, que conseguiu converter vários espíritos em espíritos malignos. Eles são salvos pela Raava e o Wan faz um trato com ela, em que ela ajudaria ele a dominar todos os elementos se ele ajudasse ela a restaurar o equilíbrio do mundo. O Wan e a Raava eles aprendem a dominar em ordem o ar, a água e a terra, que é a mesma ordem de sucessão dos avatares e a ordem em que eles devem aprender os elementos, mostrando que foi assim que surgiu a ordem fogo, ar, água e terra. Ao voltar para a vila natal dele, o Wan se depara com um conflito entre humanos que aprenderam dominação de fogo da vila dele e espíritos que estavam por ali. E aí que a gente vê pela primeira vez a missão do Avatar de manter o equilíbrio do mundo, né? O Vato ele corrompe os espíritos, transforma eles em espíritos malignos e o Wan tenta apartar a briga, mas ele não consegue sozinho. Então ele acaba se fundindo com a Raava, dando origem ao que hoje a gente conhece como Estado Avatar. Só que o corpo dele não aguenta ficar muito tempo nesse estado, então a Raava se separa dele, o Wan desmaia, e quando ele acorda, o local tá todo destruído e os humanos foram todos mortos. Quando a convergência harmônica finalmente chega, o Vato ele já tá 1000 vezes maior do que a Raava, mas o Wan vai com ela até o local mesmo assim para combater ele. O Wan ele luta bravamente contra o Vato, mas ele novamente não é forte sozinho, então ele se funde com a Raava mais uma vez, ganhando a habilidade de dominar os 4 elementos. Mesmo correndo risco de morte, ele continua lutando contra o Vato, fundindo com a Raava, e aí ele decide utilizar a energia da convergência harmônica para se unir para sempre com a Raava, dando origem ao que seria o estado Avatar completo. E aí ele consegue derrotar o Vato e aprisiona ele na Árvore do Tempo. Para que nenhum humano consiga libertar o Vato, o Wan decide fechar o portal que conecta o mundo físico e o mundo espiritual. Isso faz com que os espíritos precisem deixar o mundo físico, acabando com os conflitos entre os dois reinos, e também explica por que quando a gente começa a série do Avatar, os dois mundos são divididos. O Avatar Wan, ele promete que ele vai proteger os dois mundos, e as tartarugas leão, por sua vez, decidem que elas não vão mais conceder os poderes dos elementos para nenhum humano, e que só aqueles que já tinham os poderes iam poder passar esses poderes para gerações futuras. Então isso também explica por que hoje em dia em Avatar a gente tem tão poucos dominadores. Muitas décadas depois, o Wan ele morre numa guerra e o espírito da Raava ele começa a ser transmitido de geração para geração, de avatar em avatar, através da reencarnação. Então a gente percebe que a presença do Wan na série ela não serviu só para explicar como surgiu o Avatar, mas também para explicar como surgiram várias outras coisas, como as dominações, a divisão entre o mundo físico e o mundo espiritual e a ordem em que os avatares surgem e que devem aprender os elementos. Tem uma frase que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo, e o Avatar Wan é um grande exemplo disso. O primeiro Avatar não foi um dominador de fogo, e sim um não dominador, que a princípio não tinha poderes para mudar sua realidade, mas que não se conformou com isso. E agora algumas curiosidades sobre o Avatar Wan. A palavra Wan, ela tem vários significados. Ela pode ser tanto uma referência quanto ao número 1 em inglês, que é Wan, quanto a moeda chinesa Wan, que equivale a 10.000, que é a quantidade de anos que separa ele da Korra. O design do Avatar Wan ele foi inspirado em um dos co-criadores do show, o Brian, e quem dubla ele é o Steven Yeun, que fez o Glenn em The Walking Dead. Assim como o Aang, o Wan ele aprendeu a dominar 3 elementos no período de 1 ano. E durante a batalha final dele contra o Vato, o Wan está usando uma roupa que tem elementos de cores de cada nação. E o local onde ele morreu, que tem aquelas moedas gigantes, é o mesmo local que o Zuko passa
milhares de anos mais tarde, no caminho dele para a Aldeia das Planícies. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês ainda não viram os vídeos dos antigos avatares, assistam lá no canal do Mundo Avatar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de seguir o canal, de seguir o Mundo Avatar também. E a gente se vê no próximo vídeo.